Primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a gente agora vai fazer uma viagem no tempo. Porque para a gente poder compreender a agricultura, a gente tem que compreender como ela começou. Então vamos lá. Há 20 mil anos atrás, mais ou menos, a nossa sociedade era nômade. O que é uma sociedade nômade? Ela não tinha um lugar fixo. Ela não parava num lugar. Ela ia para um lugar, se alimentava de tudo que a natureza proporcionava para eles ali, e depois eles, quando acabava, eles procuravam um novo local. Isso que são comunidades nômades. Essas sociedades, então, que elas eram nômades, um dia descobriram que quando jogava determinado grão no chão, ele brotava um tempinho depois e virava o fruto que eles tinham jogado. A caça, da mesma forma. Eles pensaram assim, ao invés de eu caçar o adulto, por que eu não fico com o filhote? Porque ele vai crescer e eu não vou precisar ficar procurando. Porque eles vão estar comigo, então quando crescer eu mato, me alimento da carne e uso o couro. E da mesma forma, os peixes. Se tem lago, sempre vai ter peixe. Eu não vou pegar o pequeno, eu vou pegar o grande, porque aí quando o pequeno crescer, eu como ele também. Para nós isso pode parecer muito bobo, mas para eles isso foi uma grande descoberta. Então eles ficaram assim, só que o povo se dividiu. O povo que gostava de ficar perto das montanhas começou a plantar soja. O povo que gostava de ficar perto do lago começou a produzir peixe. O povo que ficava perto de um rio começou a produzir carne e couro. E o povo que ficava numa floresta começou a produzir milho. Mas vamos pensar o seguinte: que coisa chata só comer milho, ou só comer soja, ou só comer peixe, ou só comer carne. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a trocar entre eles. Aquele que produzia peixe trocava o peixe por soja, e o peixe por milho, e o peixe por couro e carne. Dessa forma, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles começaram a juntar toda a produção deles e trocar. A gente vai chamar isso de escambo. Eles trocavam os produtos. Vamos pensar o seguinte: não é muito mais trabalhoso eu conseguir carne e couro, porque o animal tem que crescer, tem que ficar grande o suficiente. Então é claro que a carne e o couro ficou mais caro em relação ao peixe. E a soja, por sua vez, e o milho também exigiam uma produção e toda uma técnica. Desse jeito nasceu o que a gente conhece hoje como sistema agrícola. Para a gente poder falar sobre agricultura no Brasil, a gente tem que fazer um histórico bem rapidinho para a gente poder lembrar. Coisas que vocês já aprenderam lá na aula de história. Primeiro, eu tenho no século XVI, aqui no Brasil, o período das capitanias hereditárias. Esses capitães das capitanias, eles começaram a produzir grandes latifúndios de cana-de-açúcar, veio mão de obra da África, que foi a mão de obra escrava. Um tempo depois, lá no século XVII, eu tenho aqui no Brasil 17 e 18, o período de mineração. Essa mineração trouxe investidores do mundo inteiro para morar aqui no Brasil, principalmente começaram a investir no café, e lá no século XX, no início do século XX, o café teve um grande problema. Teve a queda da Bolsa de Valores, lá de Nova York, e essa queda fez com que o Brasil perdesse muitas sacas de café. Começaram a pensar que eu vou ter que investir em indústria. Tá, até aí tudo bem. Só que qual que é a matéria-prima da indústria? Se eu tenho uma fábrica de farinha, eu preciso de trigo. Então, de toda e qualquer forma, a agricultura e a indústria, elas estão entrelaçadas. Vamos pensar o seguinte: qual os produtos que todo mundo mais come no mundo? Tudo é feito à base de gordura, principalmente gordura vegetal. Se eu vou fritar um pedaço de carne, eu preciso de soja. Afinal de contas, eu vou fritar ela no óleo. Então, tá vendo como que a agricultura ela é essencial para todo e qualquer desenvolvimento da indústria? Com base nisso, a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a agricultura brasileira. A gente vai ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de melhorar. Então, prestem bastante atenção nos próximos slides. Outra característica muito interessante é que a gente ainda tem setores que a gente pode chamar de atrasados. Só que a gente tem que ter cuidado quando chamar de atrasados. Eles são atrasados porque não usam uma tecnologia avançada. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente vai perceber a presença desse tipo de agricultura. É uma agricultura mais rudimentar, ela é mais com mão de obra braçal, como no caso é a colheita de café aqui. A gente pode chamar também de setores tradicionais.
Mas nós temos também setores modernos. Eles empregam os mais avançados recursos técnicos. E eles têm uma produtividade que é para nível internacional, que é o caso da soja aqui. A gente pode chamar esse tipo de agricultura de plantation. O que é plantation? Quando eu tenho monocultura é quando eu planto só um tipo de produto, como é o caso da soja, do milho, do girassol, dentre outros, muitos produtos, cana-de-açúcar, e esses produtos, eles são para a gente vender para o mercado externo. Eles têm uma tecnologia muito, mas muito avançada. A gente tem uma estrutura fundiária muito concentradora. O que é isso? Está na mão de muitas pessoas há muito tempo. E um outro problema da agricultura no Brasil é que é assim, muito produtor pequeno, mas que tem uma produção baixa e atende só o mercado local das suas regiões. E a maior parte das terras está na mão de poucas pessoas. Vamos pensar o seguinte, tem fazendas no Brasil maiores do que o estado do Sergipe. Vocês têm noção do que é uma fazenda de soja, só soja plantada, que vai com daqui em Piúma? Olha que grande que ela é. E o nosso setor, ele rende aproximadamente 25% do produto interno bruto. De tudo que a gente produz no Brasil, por ano, dá uma média de 25%. No ano de 2019, por exemplo, foi 23%. Quase um quarto do total de tudo que a gente produziu estava só na agricultura. Muito bem. Vamos ver agora alguns produtos que o Brasil, assim, ele é o top dos tops na produção. A soja, o café, a laranja, a cana-de-açúcar, o milho e o feijão são os nossos principais produtos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, mas será que todo mundo, assim, a gente já aprendeu antes que soja é muito importante. O café também. Agora, a laranja, será que o mundo inteiro toma tanto suco de laranja? A gente vai pensar um fator que às vezes passa por despercebido. Pensa comigo, qual é o medicamento mais vendido no mundo? Vocês sabem? Pois é, são os antigripais e vitamina C. E a maior fonte de vitamina C e para fazer medicamento para gripe é a laranja. Então esses produtos são muito importantes na produção brasileira e faz com que a gente seja hoje o celeiro do mundo. Nós temos alguns produtos, como é o caso do trigo, que apresentam alguns problemas. Porque para eu plantar o trigo, eu preciso de grandes propriedades. E nessas grandes propriedades, eu acabo derrubando matas, áreas de preservação. A gente vai ter alguns problemas que a gente vai chamar de práticas protecionistas. O que é isso? Barreira alfandegária. Se você é o meu maior comprador, você pode ditar quanto vai valer o meu produto no mercado internacional. Com esses problemas, a gente teve um órgão junto da ONU, é um órgão que pertence à Organização Mundial das Nações Unidas, né? Que chama-se Organização Mundial do Comércio. Ela diz assim, você pode vender a laranja, mas você também não pode colocar um preço lá em cima. Então, tudo tem que ser muito negociado. E é claro que essas produções fazem com que a gente tenha um monte de acordos internacionais. Por exemplo, a carne da Argentina, ela é muito vendida no mundo. Eles não são os maiores produtores. O maior produtor de carne bovina no mundo somos nós. Só que eles têm uma carne de ótima qualidade. E nós também. Então nós levamos para ele as técnicas, a tecnologia, e eles viraram nossos parceiros. O Brasil não é o maior produtor de trigo do mundo. Só que Uruguai, Paraguai e Argentina produzem muito trigo. Junto com o Brasil, a gente pega toda a produção e vende junto, já que somos vizinhos, já que a gente tem um acordo internacional chamado Mercosul, e isso a gente entrega lá na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e a gente consegue dizer quanto vai valer o nosso trigo e quanto vai valer o nosso produto. Agora, esses dois aqui, a gente tem muito motivo para se orgulhar. Vamos pensar o seguinte, hoje nós somos em torno de 211, quase 212 milhões de pessoas no Brasil, correto? Vocês sabiam que tem mais boi do que gente no Brasil? Olha que interessante, são aproximadamente 214 milhões de cabeças de gado. Isso faz com que a gente seja o maior produtor de carne do mundo e, por sua vez, o maior vendedor de carne. Mas pensa comigo, se eu também produzo carne, eu também produzo couro.
O Brasil é um dos maiores produtores de couro, a gente vende para o mundo inteiro. Isso não fica só com boi, não. Somos o maior rebanho de suínos, que são os porcos, e de aves, no caso de frangos, chesters, porque o chester é um frango geneticamente modificado bem grande. Mas isso causa também alguns problemas. Por exemplo, a gente tem que investir muito na qualidade do nosso gado, do nosso boi. E o Brasil tenta erradicar quer dizer assim, acabar com algumas doenças, como é o caso da febre aftosa e da vaca louca. Olha só, a vaca louca fez com que a Europa dizimasse, que eles tiveram que matar a maioria dos bois de lá. E eles perceberam que ao invés de investir na pecuária deles, pecuária é quando tem produção de gado, de corte ou de leite. E eles perceberam que ao invés de investir, seria mais barato comprar a carne da gente. Então isso fez com que o Brasil se destacasse no cenário internacional em produção de carne. Ó, por hoje é só isso para vocês. Só para a gente começar a perceber a importância que a agricultura tem, principalmente para o nosso país. Na próxima aula que eu mandar para vocês, a gente vai conseguir desmiuçar qual que é a relação entre o fornecedor e o produtor e como que isso chega para a gente. Mas vamos tentar fazer uma prévia? Eu vou deixar uma atividade para vocês no próximo slide, para vocês fazerem, e eu vou colocar a data que vocês devem me entregar, tudo bem? Ó, um beijo para vocês, eu já tô com saudade e por enquanto a gente vai ter esse contato aqui pelo WhatsApp, tudo bem? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.